Então, vou falar brevemente. Agora, no momento, eu sou jornalista por formação, me formei na UFSM. Eu, no momento, trabalho aqui em Porto Alegre, eu sou assessora do Comando Militar do Sul. Eu fiz o doutorado, eu sou doutora e mestra pelo programa de pós-graduação em comunicação da Universidade Federal de Santa Maria. Tive a oportunidade de ser professora aí na UFSM, no campus de Frederico Westphalen, também no campus de Santa Maria. E eu, tenho esse canal no YouTube, o canal Além do Lattes, que tem conteúdo acadêmico, muitos tutoriais, vídeos com orientações práticas para elaboração, produção de pesquisas. Então, hoje, a convite do PET, eu vou falar um pouquinho focado na questão dos métodos, de pesquisa. Eu, inclusive, queria, falar para vocês que eu procurei focar justamente na parte mais operacional, digamos assim, de uma pesquisa. Porque a parte teórica, vocês vão ver, veem, já devem ter visto, ou vão ver com mais profundidade nas disciplinas de teoria e métodos de pesquisa, que vão se aprofundar propriamente nas teorias, nas metodologias, assim, com mais propriedade, porque também não é uma coisa que a gente consegue falar assim em uma hora. Então, o que eu foquei foi uma coisa que eu percebia que os alunos às vezes têm um pouco de dificuldade, eu mesma já tive dificuldade em alguns momentos, que é de entender como que a gente operacionaliza, como que a gente coloca na prática tudo que a gente vê em aula. Aquela teoria que a gente leu, aquela metodologia que a gente aprende para, que tem que ser aplicada. De onde que eu tiro os dados? O que que eu vou fazer com isso? Onde é que eu olho, para onde que eu olho para entender o que é, para ter os resultados de pesquisa. Então, eu vou abrir aqui, vou compartilhar minha tela com vocês. Aqui. Compartilhar, que eu fiz uns slides, para a gente facilitar a visualização desses temas pontuais, tá? Então, eu vou começar brevemente falando que a pesquisa em comunicação, uma frase que eu gosto muito, que é do Martino, professor Martino, que tem um livro sobre teoria e métodos de pesquisa, que é muito didático, que inclusive está depois no final, nas referências dos slides, e ele é muito didático, e se vocês quiserem buscar esse livro, tenho quase certeza que tem na biblioteca aí de Frederico. Então, o que ele nos fala? Ele nos fala que a pesquisa em comunicação, o legal da comunicação é justamente isso, a gente pode olhar para diferentes assuntos, para diferentes temas, a gente pode pesquisar série, a gente pode pesquisar publicações no Instagram, pode se pesquisar, sabe, Big Brother, dependendo do modo, do olhar que a gente confere a este nosso objeto empírico, que teorias que a gente utiliza, que embasamentos, que referenciais teóricos, que metodologias que a gente utiliza, a gente consegue fazer uma pesquisa na área da comunicação, o que faz com que a gente tenha pesquisas muito interessantes, e que tenha o que faz com que a gente também se interesse muito, consiga pesquisar assuntos dos quais a gente gosta. E como que funciona essa pesquisa em comunicação, Diferente de uma pesquisa numa área de ciências exatas, por exemplo, que, sei lá, a gente vai pegar uma célula, vai pegar um órgão, vai pegar alguma coisa específica e vai pegar um referencial teórico e vai olhar para aquele aspecto específico, algo exato, digamos assim. A pesquisa em comunicação, ela é feita de vai e vem, A gente um pouco olha os nossos referenciais teóricos, os nossos embasamentos teóricos, depois a gente pensa no objeto empírico que a gente quer pesquisar, um documentário, um perfil no Instagram, uma campanha de relações públicas, uma campanha de marketing. Então, a gente olha para o objeto, aí a gente pensa na metodologia e método, às vezes a gente chama de, usa como sinônimos, mas não são. A metodologia, ela tem mais um embasamento teórico por trás, e o método é propriamente, a gente pode pensar na forma de como que eu falei, operacionaliza essa prática, como que a gente coleta os dados, como que a gente olha, como que a gente categoriza, E é o que eu vou focar nessa minha fala, sempre pensando que a gente vai, às vezes, olhar para o objeto e voltar para a teoria,
né? Fazendo sempre esse círculo, né? De idas e vindas. Qual metodologia que eu uso? Qual método que eu utilizo para coletar dados, para fazer análise, né? Primeiro, a gente precisa ter em mente o nosso problema de pesquisa. Como que eu vou bolar um problema de pesquisa? Primeiro, a gente tem que ter um referencial teórico. A gente vai ter que, né, vocês que são do clima, né, que pesquisam, fazem esse foco de pesquisa em questões climáticas. Né? Tem que olhar os autores que escrevem sobre isso, os autores que pesquisam sobre isso na área da comunicação, né? Não só, porque a comunicação tem isso também, né? Ela é transdisciplinar, interdisciplinar, mas focado nisso, então a gente vai olhar outros artigos, outros textos, outras pesquisas, outros TCCs para ver o que as pessoas pesquisam, que autores que se usa, quem que todo mundo usa, né, para a gente ir construindo ali o nosso problema de pesquisa, que é a pergunta, né, que vai guiar a nossa resposta, porque a nossa pesquisa ela nasce de um questionamento, né, nasce de algo que a gente quer responder. E aí, então, depende do que a gente quer encontrar, né? Tem a possibilidade de se misturar técnicas, não é uma só coisa que a gente vai fazer, né? É só um único movimento. E, basicamente, se a gente for pensar de uma forma prática, a parte da análise, digamos assim, aliás, a parte do desenvolvimento da pesquisa, tirando a parte teórica e tal, a gente vai coletar os dados e analisar. Então, vocês definiram, teve o problema, definiram o referencial teórico, tem os autores ali que vão ajudar vocês, tem o encaminhamento da pesquisa de vocês precisam coletar dados para poder analisar. E como que a gente coleta esses dados? Muitas vezes acontece assim, eu quero analisar o perfil tal, né? O perfil de digamos, a Greta. Ai, não vou saber, não vou lembrar a pronúncia do nome dela, mas aquela ambientalista famosa, né, que às vezes um pouco controversa, mas que tem ações de comunicação bem específicas para chamar a atenção do clima e tal. Vou pesquisar o perfil dela, né? Vou analisar as publicações, as estratégias de comunicação, digamos, que ela utiliza. Como é que eu vou analisar isso? Como é que eu operacionalizo isso? Eu vou escolher, digamos, o perfil no Instagram da ambientalista. E aí eu vou lá escolher algumas publicações para analisar, né? Para aí, então, olhar para essas publicações para fazer essa análise. Então, essa coleta, digamos assim, das publicações é a forma como a gente compõe o nosso, é a forma como a gente de coletar os nossos dados, né? Então, o que a gente tem que ter em mente sempre é isso. O que a gente está buscando é responder aos objetivos do nosso projeto de pesquisa, né? E aí, por isso, como é que eu vou olhar? O que eu vou olhar? Tem que ter em mente qual é o objetivo. Eu quero analisar as estratégias de comunicação. Então, em que momentos aqui que ela está agindo de uma forma que a gente consegue identificar que é uma estratégia para, sei lá, chamar atenção, né? Que é uma estratégia para focar o olhar da mídia, olhar, né? Chamar a atenção da mídia mundial para que as pessoas possam olhar o que ela está fazendo, né? E aí, então, a gente vai, a partir dessas definições, formar o corpus da análise, né? Coletar esses dados que vão ser analisados. Eu vou falar mais para frente um pouquinho sobre organização, né? Porque a gente costuma muito deixar de organizar as coisas desde o início, né? Os conteúdos que a gente tem, né? Os materiais que a gente tem, às vezes a gente vai só largando numa pasta, só deixando disperso de alguma forma, e é muito importante que a gente tenha já uma forma de organização do nosso conteúdo que a gente vai analisar desde o início para nos facilitar a vida, né? E aí, então, deixa eu passar aqui. Aqui. Aí,
para a gente conseguir os nossos dados, né, para a gente selecionar esse nosso corpus, a gente faz pesquisas qualitativas, existem formas, né, de pesquisa qualitativa, pesquisa quantitativa e a mistura, né, um pouco das duas, que é o que normalmente a gente faz na comunicação, né, um pouquinho de quantitativa e um pouquinho de qualitativa. O que é uma pesquisa qualitativa? Né, a pesquisa qualitativa são estudos que não são estatísticos, né, e eles buscam analisar dados que não são passíveis de mensurar propriamente. Tipo, estratégias de comunicação. É uma coisa que tu não vai mensurar, ela tem 4 estratégias de comunicação, ela tem 5. A gente pode depois categorizar o que a gente encontrou, mas a gente não pode pontuar, mensurar propriamente o número das estratégias de comunicação. Então, a gente vai, por meio de pesquisa qualitativa, analisar comportamento, analisar sentimentos, sensações, interações, pensamentos, percepções, né? A gente vai tentar, assim, a partir dessa pesquisa qualitativa, a gente tenta buscar os porquês, né? Os porquês que as pessoas fazem o que fazem, né? Os significados, as motivações de um determinado grupo com relação a uma questão específica. Ela, então, mais preocupada com os significados das coisas, dos acontecimentos, o que quer dizer aquilo, o que significa, quais são as consequências, os impactos daquilo que a gente está pesquisando, né? Os impactos de uma forma geral para a sociedade, para as pessoas, né, envolvidas, e permitem, então, ao pesquisador compreender por que o indivíduo faz o que faz, age como age, pensa como pensa, sente como sente, e, no fim, porque a sociedade é como é, né? Se a gente for depois ampliar esse pensamento. Muitas vezes a gente da comunicação, né, se, sei lá, é acusado, ou, né, se fala assim que não se tem a precisão dos números, né? É uma coisa muito vaga, mas isso não quer dizer, né? Não quer dizer que uma pesquisa, por ser qualitativa, ser assim, ter essa perspectiva menos objetiva, menos exata, que ela não vai ter o rigor científico e metodológico, porque temos todos um embasamento, né, teórico da comunicação, e também porque a gente, e é o que é muito importante de se fazer, é estabelecer os critérios e deixar esses critérios bem claros e definidos, né, bem explicados ao longo da pesquisa de vocês também, pontuar bem as escolhas que vocês fazem, né? Então, definir o corpus, com base no que eu defini o corpus, com base no que eu selecionei essas publicações, né? A partir de qual critério, a partir de qual perspectiva que eu adotei, que eu escolhi fazer essa seleção desse corpus. Então, é muito importante que se defina os parâmetros, né, para delimitar esse corpus. Já uma pesquisa quantitativa, né, utiliza essa quantificação tanto para a coleta como para o tratamento dos dados, leva em conta esses dados precisos, né, estatísticas, probabilidades, porcentagens. A gente também da comunicação às vezes pensa, é coisa de dados, né? Não quero saber números, questões numéricas, valores, não, mas né, assim, é importante também para dar essa quando é possível, né? Quando a gente consegue mensurar os números de publicações que a gente pegou, número de recorrências de determinado fenômeno, é legal porque também faz esse embasamento preciso, né? Essa precisão com relação ao que a gente está pesquisando, né? A pesquisa quantitativa ela é utilizada em estudos descritivos, né? Interessados em descobrir o quê? Ou seja, desvendar as características de um fenômeno como tal. É o tipo de pesquisa que se utiliza em pesquisa de opinião pública. Não sei se vocês já tiveram essa disciplina, ou vão ter, ou não vão ter. Se utiliza a pesquisa meramente quantitativa. É claro que a partir dessa quantificação se pode fazer muitas análises, mas a partir de referenciais teóricos, né? Se fazendo ali um tensionamento com os referenciais teóricos.
E a pesquisa quanti e qualitativa, ela basicamente se divide nesses 2 momentos, né. Primeiro se faz uma coleta de um número "X" de dados e depois se confere a esses dados um olhar mais aprofundado, que é o que é mais comum da gente utilizar, né. Não vou dizer que é mais comum, porque só a qualitativa também é bem comum, mas é bem comum de se ver fazer essa união dessas duas estratégias de pesquisa. Bom, e aí eu dei o exemplo da coleta de dados a partir da análise de posts, né, que é uma coisa que eu sei que vocês gostam bastante, né, de analisar perfis no Instagram, publicações, não só Instagram, outras redes sociais, né, outras plataformas e tal. Mas tem outras formas, né, de a gente coletar dados para analisar. Então, vocês podem desses métodos é por meio de entrevistas. Então, vocês podem, de repente, resolver pesquisar, eh, sei lá, conversar com pessoas para entender os hábitos de consumo de produtos relacionados a produtos midiáticos relacionados ao meio ambiente, digamos assim, né. Então vocês querem entender as pessoas que consomem determinados produtos, vocês querem entender em profundidade como que elas se relacionam com esses produtos, o que que elas fazem, né, como que elas transformam este consumo do produto midiático na vida delas, né. Então eu assisto o programa Globo Rural, não, um outro programa do clima, e não, o Globo Rural nem é do clima, né, gente, desculpa, péssimo exemplo, mas consome um produto midiático relacionado com o meio ambiente, né, e querem analisar como que as pessoas consomem, o que que elas fazem, como que aquilo muda a vida delas, o que que significa para elas, né. Então, pode-se utilizar ali o método de entrevista. Pode ser fechada ou estruturada. Uma que é bem comum, eu recebo bastante por e-mail, é sobre, entrevistas com pessoas, que consomem podcasts, né. Então entender como que as pessoas, eh recebem aquele podcast, por que que se interessam por determinado assunto, como que consome, para ouvir, né, os hábitos, assim, de consumo mesmo de um podcast. E aí, então, essa entrevista, ela pode ser fechada ou estruturada, que é aquela básica, assim, do Google Forms, né, com a maioria de perguntas, de objetivas, assim, para marcar, e a partir desta primeira entrevista se faz uma outra entrevista, né, com algumas pessoas selecionadas, uma entrevista semi-aberta ou semi-estruturada, né, que a gente chama, com algumas perguntas, um roteiro de perguntas que vão guiar ali a nossa conversa. Eu estava orientando um trabalho antes, que o menino acabou não defendendo e passou para outra professora, que ele estava pesquisando sobre a utilização para fins medicinais da cannabis, né. Então ele estava utilizando entrevistas, porque ele escolheu uma pessoa que cultiva, né, para fins medicinais, ele estava escolhendo alguém que consome, né, para fins medicinais, tem uma outra pessoa que era defensora, assim, né, então se escolheu diferentes personagens, e para isso ele fez né, poucas pessoas, e se fez uma entrevista semi-estruturada, que quer dizer que a gente vai ter algumas perguntas básicas que a gente não pode esquecer, para direcionar para essa pessoa. O que não quer dizer que vão surgir outras questões, né? E é isso. Tem a aberta, que também não quer dizer a desorganizada, que dependendo do problema de pesquisa, se deixa a pessoa falar livremente, né? Eu, no meu mestrado, fiz uma pesquisa, na verdade, etnográfica para a internet com mães de vítimas da Kiss, mas uma das etapas era uma etapa de entrevista, né, que eu deixava elas falarem livremente, pontuava algumas questões, mas elas falavam livremente, né. E para isso eu preciso
se preparar, né, porque entrevista é algo que depois vocês vão ver ali com o Atlas TI, quando eu falar sobre ele, ajuda bastante essa metodologia, essa ferramenta, mas é algo que é bastante trabalhoso também. Então é importante se fazer entrevistas com um propósito já bem definido, né? Para não desperdiçar nem os entrevistados, nem é, o trabalho do pesquisador, né? Tem os grupos focais também, né? Então, que é um grupo de pessoas que se reúne um grupo de pessoas com alguma característica em comum sobre algum tema, e aí se faz uma entrevista de uma forma geral, assim. É bem comum também se passa um documentário, um filme, um episódio de uma série para várias pessoas na mesma sala, e aí se faz um grupo para perguntar para essas pessoas o que elas acharam, né? Qual a opinião, quais as percepções do grupo, aquele que está assistindo aquela série, todo mundo junto naquele momento, né? Então, esse é um grupo focal. Grupo, por exemplo, se a gente for pensar em clubes de leitura, né? Todo mundo ali que lê o mesmo livro, é um local propício, por exemplo, para fazer aplicar o método de grupo focal para obter dados. O pesquisador vai ali anotar, né? Vai com um roteiro de assuntos que ele precisa prestar atenção, né? Que as pessoas vão falar de acordo com os problemas de pesquisa. Tem a etnografia, né? A etnografia, ela é um mergulho, como está a descrição aqui, né? Um mergulho no cotidiano de um grupo para entender sobre a cultura. Então, a etnografia é mais um método de obtenção de dados mais das ciências sociais, assim, da antropologia especificamente, que se faz uma imersão do pesquisador naquele grupo que se quer conhecer. Mas tem que ser uma imersão, assim, para ser real, para ser aceito, uma imersão profunda, assim. Ele tem que conviver, esse pesquisador tem que conviver. Por exemplo, eu que entrei, né, para o Exército, eu já tinha um certo conhecimento e tal, minha família, eu já tinha estudado colégio militar, mas eu entrei para o Exército no ano passado, então eu estou fazendo uma imersão real, assim, né? E aí, com a vivência da pesquisa, eu fico muitas vezes observando e analisando, assim, nossa, isso aqui dava para escrever um texto acadêmico falando sobre, né, a identidade, sobre a cultura, que é algo que só se percebe, que se entende quando se está imerso, digamos assim, naquele ambiente propriamente. Então, se eu estiver de fora analisando, eu não vou entender exatamente por que aquilo se dá como se dá. Mas o que a gente usa bastante na comunicação é a etnografia para a internet, né? Que também precisa se fazer essa imersão no grupo, mas a gente tem ali uma certa liberdade poética, acadêmica, vamos dizer assim, né, embasado teoricamente pelos pesquisadores, né, de etnografia para a internet, de se fazer essa imersão por meios digitais. Então, uma imersão nas comunidades, né, nos grupos, de forma digital. No grupo do WhatsApp é muito comum, né, eleições, fazer uma etnografia para a internet em grupos de WhatsApp nas eleições passadas, ou retrasadas também, teve muita pesquisa que surgiu a partir dessa imersão de pesquisadores em grupos de WhatsApp, né, tanto de direita quanto de esquerda, para se entender muitas vezes ali as estratégias de difusão, de estratégias de comunicação dentro desses grupos, né, a formação de narrativas e tal. Então, a partir daí também se coleta dados de quem que fala, qual é o perfil, como é que essa mensagem é passada, né, como que qual é a forma que é construída a mensagem, né, isso são algumas formas de se aplicar a etnografia para a internet. Também tem a observação, né? O pesquisador é quase que uma etnografia, pode ser às vezes analisado como uma etnografia para a internet não imersiva, assim, né? Porque se faz a observação de como que é feita. Por exemplo, vocês, né, aquele exemplo que eu dei no início, de analisar o perfil da Greta Thunberg, né? Vocês entendam como não vou ficar repetindo, Greta, vocês vão resolver fazer a observação do perfil, vocês não vão interagir, vocês não vão perguntar, vocês não vão saber
que passa na cabeça do produtor daquele conteúdo, mas vocês vão, a partir do referencial teórico, a partir do problema de pesquisa de vocês, observar o que está sendo publicado ali, né? Observar as práticas presentes ali, publicadas, né, naquele post. Outra forma é por meio de documentos, né? A gente pode considerar documentos também, revistas, jornais, né? Eu vou mostrar depois ali para vocês a minha pesquisa do doutorado, vou usar para ilustrar ali a utilização do Atlas TI. A gente utiliza, eu utilizei revista do jornal A Sirene, né? Depois já explico. Então, dali eu extraía trechos das reportagens, né? Então, é uma forma de eu produzir dados a partir de documentos, né? Então, de publicações, de filmes, de música, de podcast, né? Qualquer mídia, a gente pode extrair ali dados de pesquisa para serem analisados. Outra método de pesquisa são as histórias de vida, que são bem parecidas assim com a entrevista, mas a diferença é que se deixa as pessoas falarem mais livremente, né? Então, ouvir com silêncio e interesse o que as pessoas têm para falar, né? Então, é bem comum também quando se entrevista, quando se quer construir uma memória de alguma coisa, né? Então se pega algumas pessoas que viveram determinadas épocas, viveram determinadas situações. A gente vê muito isso também em documentário, né? Documentários que se propõem ali a mostrar os testemunhos de pessoas que vivenciaram determinadas situações, né? Em determinadas épocas ou do presente mesmo. Mas porque isso nos traz justamente ali, né, reflete um modo de ser, um modo de viver de determinadas épocas, um modo de pensar de determinados grupos em determinadas épocas, né? E a partir daí, então, também se tem este material que se pode que vira um dado, né? Vira um dado de pesquisa. E tem o estudo de caso, que também é bem comum, né? Nas relações públicas, especialmente, se faz bastante estudo de caso, que se escolhe um caso específico, né, para responder às perguntas do trabalho. Então, se usa um caso que seja muito emblemático para usar, de certa forma, como um modelo, né? Porque ele seja assim, assim, propriamente uma representação que é particular, mas que evidencia algo que é do coletivo, né? Algo que é individual, mas que se pode enxergar o que se vive na sociedade, né? Então se estuda uma empresa, uma campanha, uma marca, um nome, que se utiliza como base, digamos assim, para visualizar um todo, né? Ou para pelo menos assim se supor, se intuir sobre determinados aspectos. Aí, beleza, vocês escolheram um método ali de coleta de dados, e aí o que acontece? Quando que você sabe quando que tá bom? Eu peguei ali o perfil da Greta e eu coletei 5 publicações. Tá. Aí tu vai olhar para aquelas publicações. Já conseguiram ver ali alguma regularidade? Vocês conseguiram ver algum padrão se repetindo? Com base no que vocês já leram teoricamente, né, sobre, no caso, estratégias de comunicação. Vocês conseguem ver isso se repetir? Vocês conseguem observar regularidades, assim, vocês conseguem ver, nossa, essas palavras que ela utiliza aqui também. Essa forma de invocar, de se direcionar ao público, ela está fazendo nesse aqui também. Aí, tá bom. Mas normalmente se precisa de um pouco mais, né? Se precisa de um número um pouquinho mais considerável de publicações para que se possa justamente enxergar o que se repete, né? Se percebe ali que toda terça-feira ela publica um card com uma imagem catastrófica de um lugar do mundo,
né, relacionado à questão ambiental. Toda quinta-feira ela faz ali um vocativo, ela direciona uma fala para os seus seguidores, né. Então é importante se ter uma quantidade suficiente de material que se possa concluir coisas a partir daquilo que a gente está vendo, né. E aí, então, organizar esses dados para poder olhar para eles a partir do referencial teórico escolhido de vocês. Então, aquilo que eu falei, o qualitativo vai virar quantitativo, porque aí, quando vocês conseguirem agrupar, digamos assim, regularidades, vocês vão conseguir enxergar categorias, né. Então, a categoria do momento em que ela fala sobre determinado assunto, a categoria em que ela se direciona para o público, diferentes categorias de estratégias comunicacionais que ela tem, né. E aí, então, organizar essas uma metodologia que é muito utilizada, né, nos TCCs é a análise de conteúdo, né. E a análise de conteúdo, quando vocês vão fazer essa análise de conteúdo, vocês precisam analisar este conteúdo de forma que vocês consigam fazer a divisão em diferentes caixinhas, digamos assim. Nem sempre é fechado em caixinhas, né? Muitas vezes se tem uma recorrência das mesmas categorias em mais de uma publicação, né? Até porque as coisas são assim mesmo, fluidas, mas se consegue perceber evidências de uma estratégia mais do que em outra, por exemplo, né? Consegue se perceber ali mais a incidência de determinadas particularidades nas publicações. Então é isso, pensar nessas categorias. Mas aí como é que eu vou criar a categoria? Essa categoria, vocês vão lá buscar os referenciais teóricos de vocês, né? Já vai ficar mais claro conforme eu for mostrar ali os exemplos. E aí, então, nesse momento, a partir de olhar para esses dados, que aí vocês vão tensionar com a teoria. Tá, mas eu achei isso aqui. Mas a teoria está me dizendo isso aqui, os autores que eu li me falam que isso funciona dessa forma. E vocês vão conseguir identificar o que os autores falam ali naquela prática, né? E aí, a partir disso, desse tensionamento, digamos assim, desse cruzamento, que vocês vão conseguir enxergar ali os resultados, a resposta ao problema de pesquisa de vocês. Alguns cuidados que vocês têm que ter, né? Muitas vezes a gente acaba se atendo muito em ler demais os artigos, os textos dos autores, e aí e esquece de dar a devida atenção para a parte prática, né? Porque às vezes a gente começa, né, ali na ordem da pesquisa, começa lendo os autores, começa lendo as referências, começa lendo, lendo, e aí quando chega já na parte da análise já está cansado, né? Já escreveu um monte, já está sem fôlego, né? Como a gente fala ali. Mas aí o que que acontece? A gente precisa se empolgar com esse momento da análise, justamente para a gente ver o que de novo a gente vai encontrar ali, né? Para a gente não promover, né, uma mera revisão bibliográfica, assim, só confirmar o que eu já vi ali se repetir, né? Eu preciso enxergar o que tem de diferente ali, o que essa análise que eu estou fazendo, o que ele está me mostrando de diferente, né? O que está ali na referencial, mas o que de novo ele está me trazendo, para não ficar uma coisa só descritiva, né? Acontece bastante também quando se vai fazer uma análise, se seleciona uma amostra, né, um corpus ali com, digamos lá, 50 publicações. Aí eu escolho 10, né, de categorias diferentes que eu criei ali para analisar. Aí se vai fazer só uma descrição da publicação. Não, a gente tem que cuidar para ver o que além do descritivo, o que isso está conversando com a minha teoria. E uma outra coisa que se tem que ter cuidado é adotar uma teoria autoexplicativa, né? Que é quando a gente vai para a pesquisa já só querendo confirmar aquilo que a gente já sabe. No jornalismo, é muito comum de ver
né? Quando os alunos têm a ideia de, por exemplo, quero ver como que a informação tal é manipulada, como que... Não, a gente não pode partir do pressuposto que a informação é manipulada. A gente não pode partir do pressuposto que tal coisa é inovadora, né? A gente tem que partir do pressuposto de que, ok, a gente pode ter essa ideia, né? Mas a gente não pode explicitar, porque senão a gente pode correr o risco ali de ser chamado de tendencioso, né? De comprometer ali a credibilidade da nossa pesquisa. E nem achar nada que a gente queira simplesmente comprovar, né? Usar um objeto empírico só para comprovar ali uma teoria que, sei lá, já foi feita, um trabalho, né? Uma teoria que já foi discutida anteriormente. Bom, aí então eu trouxe essa parte, né? Como vocês tinham falado, que eu acho que realmente é bem interessante de a gente pensar, que é a ferramenta Atlas TI ou Atlas TI, que é a antiga NVivo. Assim, não é a antiga NVivo, as duas existem, né? Mas a NVivo é super cara. Não sei se vocês já ouviram falar da NVivo, que ela é mais famosa. Assim. Só que essa ferramenta NVivo ela é caríssima, né? Ela é em dólares e tal. E a Atlas TI também é paga, mas ela é mais acessível. Tá? Uma coisa que é importante que eu vou falar para vocês, tudo que dá para fazer, tudo que eu vou falar aqui de fazer na Atlas TI, tudo dá para se fazer à mão também, né? A gente não precisa obrigatoriamente dessa ferramenta para fazer a pesquisa como a gente faz, né? Vocês vão ver o que eu vou mostrar para vocês. Mas ela facilita muito, né? Ela facilita, ela viabiliza ali com que a gente consiga lidar com o maior número de dados, digamos assim, né? Facilita também a organização dos nossos dados, facilita o cruzamento de categorias. Então, vocês vão ver que ajuda bastante. Mas é interessante que, vendo como que ela funciona, talvez ajuda também a esclarecer o processo do funcionamento. Tá? Então, o que é o Atlas TI? É essa ferramenta de coleta e análise de dados. Ela pode ser de coleta, porque a gente bota o material lá e dentro da ferramenta a gente vai produzindo os nossos dados. Ela tem um sistema de codificação, né? A gente cria os códigos de acordo com o nosso referencial teórico, de acordo com o nosso problema de pesquisa, e isso pode ir modificando, vocês vão ver isso também aqui mais para frente no exemplo que eu vou dar. Eu não vou mostrar a parte técnica, assim, né? Como que cria os dados e tal, porque isso tem um vídeo ali no canal Além do Lattes, depois eu mostro para vocês. Tem um vídeo que mostra bem direitinho como que cria as categorias, como que baixa, como tudo, assim, né? Como que cria a categoria, onde que vai ali para criar a categoria, tem nesse vídeo. Mas eu vou mostrar como que funciona assim a utilização de uma forma geral para a gente criar e analisar esses dados, né? Dá para se utilizar para entrevistas. Então, vocês foram lá, fizeram entrevistas com as pessoas selecionadas de vocês. Transcreve a entrevista, coloca na ferramenta e a partir daí trabalha em cima dessa entrevista para destacar alguns assuntos, para criar as categorias, categorizando essa entrevista. Dá para ser reportagem, dá para ser post, tudo, né? Eu só usei até agora para textos, né? Mas também pode ser para imagens, pode ser para vídeos, né? Ele tem lá, a ferramenta tem formas de se fazer essa categorização, essa utilização de outros formatos de mídia. E aí, então, o que vocês vão fazer, né? Essas categorias, como que vão ser criadas? A gente vai colocar ali o nosso material, os nossos documentos a serem analisados, que esse é o nosso objeto empírico, né? Que é aquilo que a gente consegue ver, pegar, sentir, né? Que é o nosso corpus ali. Mas as referências bibliográficas, né, com base no que eu tô, por que eu estou pesquisando isso, o que eu, né, qual é o meu embasamento teórico, a partir daí a gente vai criar categorias. Fazendo essa análise, a gente pode partir de categorias pré-estabelecidas por nós mesmos,
ou conforme a gente vai fazendo essa leitura, né, dos nossos documentos, a gente vai identificando recorrências, vai identificando e criando ali mesmo essas categorias. E o que e ele vai nos resultar, então, em dados tanto quantitativos quanto qualitativos, o que eu acho que é muito legal, porque dá realmente esse embasamento para as nossas, não vou dizer afirmações, mas para as nossas discussões dos nossos resultados, né? Então, é muito legal isso dessa ferramenta. Vou mostrar para vocês. Então, por exemplo, né, só para mostrar aqui o meu objeto empírico que eu usei na minha tese, né, uma das partes da tese, que era esse jornal A Sirene, é um jornal que ainda é feito, é um jornal feito por jornalistas e por pessoas atingidas pelo desastre do rompimento da barragem de rejeitos de minério de Mariana, né, que foi em 2015, né, em Mariana, Minas Gerais. Não sei se vocês estão recordados desse desastre, destruiu a cidade de Bento Rodrigues, a barragem de Fundão, ela se rompeu, né, por excesso de rejeitos, rompeu, simplesmente destruiu a cidade, né, de Bento Rodrigues, e mais outras localidades no entorno. A população lá foi dizimada, quem não morreu, obviamente, teve que sair de lá, então eles tiveram consequências seríssimas. E aí, os moradores, as pessoas de lá, do lado tem a Universidade Federal de Ouro Preto, né, na cidade de Ouro Preto, que é do lado de Mariana, e os jornalistas, os professores de jornalismo de lá se mobilizaram junto com a população na época para fazer esse jornal, A Sirene, que é uma forma dos moradores, da população, falar sobre o acontecido da perspectiva deles, né? Sobre o acontecimento da perspectiva deles, porque como foi né, foi uma questão, o rompimento da barragem, que é de responsabilidade da Vale do Rio Doce, da BHP Billiton, então, né, grandes empresas que conseguem ali dominar a narrativa na mídia do que está sendo feito, né? E então os moradores, junto com os jornalistas de lá, criaram esse jornal para eles terem voz, tá? Toda essa explicação para contextualizar, para vocês entenderem o que foi a minha pesquisa e o que é esse jornal. Então, esse jornal ele tem esse formato diferente, tal, assim, né, particularidades do jornal. E aí, então, eu conseguia os PDFs do jornal com o pessoal de lá, e aí eu colocava os jornais na ferramenta Atlas TI, né? E aí, por exemplo, aqui, ó, vocês conseguem ver todas as edições, eu subi, né? Fiz o upload aqui de todas as edições, e aí cada uma por uma, eu conseguia abrir ali e ir lendo o texto e categorizando. Eu sublinhava e categorizava. Vocês vão ver aqui que os nomes das categorias que eu criei nesse primeiro momento, que aqui eu fiz um print também lá do vídeo que tem no YouTube, então eu falo um pouco sobre isso também nesse vídeo. Então, categorias que depois vocês vão ver mais para frente, que elas são diferentes das categorias que eu cheguei no final. Porque justamente quando eu comecei a ler, eu vim com uma ideia de categorias, de classificação desses textos, a partir da teoria que eu tinha lido, né? A partir do meu referencial teórico. Então, eu pensei, vou encontrar tal coisa, rotina e assuntos, né? Rotina e família, vulnerabilidade. Só que conforme eu fui vendo as recorrências, as repetições, fui avançando, e aí a gente volta para a teoria, né? Acha mais coisa, a gente vai ali mudando até as nossas próprias categorias, diminui, vê que as duas são iguais, né? Dois assuntos são o mesmo, na verdade, né? Então, mas para mostrar aqui que a gente consegue. E cada trecho desses aqui é um pedacinho do meu corpus de pesquisa, né? É um dado de pesquisa. Aí, por exemplo, aí eu crio as categorias e tal, né? Tudo isso tá lá no vídeo, os códigos, como são criados e tal.
que, né, não ficar essa explicação técnica. Sei nem se eu me lembro, gente. Faz tempo que eu não uso esse Atlas, eu não sei nem se eu me lembro, mas o vídeo está lá bem explicado. E aí, então, a gente consegue abrir, por exemplo, aqui, ó, na cotação, nada mais será igual. Todas as frases que eu separei de todas as revistas. E isso que é muito legal, né? Então, eu reúno ali, eu li todas, categorizei todas, e aí quando eu quero ver os exemplos ali de citações, né, os trechos que eu tirei de cada revista, tá tudo reunido ali, o que é muito melhor depois para apresentação do trabalho, né, para a organização, para a escrita do texto e para a apresentação dos resultados na hora da gente escrever o nosso texto propriamente. Aí também dá para gerar uma tabela no Excel, que foi o que eu fiz também, porque depois eu anexei na tese, né, esses trechos que, nesse caso aqui, são sequências discursivas, porque eu utilizei a metodologia de análise do discurso, né? Então, cada trechinho ali eram sequências discursivas do texto, né, lá da revista. E aí eu também coloquei cores aqui para facilitar a minha visualização. Mas aí aqui, ó, os famílias parafrásticas, né, os temas, digamos assim, as categorias que eu criei são diferentes daquelas lá do início, porque eu adaptei, porque eu fui trocando conforme eu ia sentindo que tinham mais a ver com o meu referencial teórico. E aí, então, por exemplo, outra coisa, eu olhei com dois olhares, né? Eu tinha o meu problema de pesquisa, era entender o sentido, né, do discurso das mulheres ali nesse jornal. Então, esse é, né, de uma forma geral, pensando assim, esse era o meu problema de pesquisa, né? O que, que as mulheres falam ali, basicamente, pensando de uma forma simples, o que, que elas falam, sobre o que elas falam, o que elas dizem ali naquela, né, sobre o que elas estão falando quando elas estão falando ali naquela revista. E então, como eu queria também enxergar como que a perspectiva de gênero estava atravessando esse discurso delas, né, o que ali era uma fala que era atravessada pela questão do feminismo, né, do feminino, do gênero, eu li duas vezes, categorizando, né, olhando também o que ali era uma evidência, digamos assim, de um traço de gênero, né? E aí, aqui, por exemplo, que eu trago aqui é esse cruzamento de códigos, né? Que é uma coisa que é bem legal de ver com essa ferramenta, é isso. Então, o que elas falam? Quando elas falam muito mais sobre o que elas falam mais sobre as pessoas atingidas, é onde mais elas falam sobre o gênero. Claro que a gente não pode pensar dessa forma, porque tem que relativizar, né? Tem muito mais falas do 90, tem muito mais sequências discursivas sobre esse tema. Mas a gente pode fazer essa percepção, né? Quando eu quero achar lá, citar onde que elas falam do gênero, eu vou direto nessa, né? Quando eu quero discutir esse resultado, falando sobre essa intersecção, né? Eu vou ali especificamente trago essas citações que estão ali categorizadas dessa forma, né? Essa intersecção. Uma coisa que eu agora que é importante da gente pensar sobre essa questão das pesquisas quantitativas em qualquer área, na verdade, né? Eu ia dizer da comunicação, mas é qualquer área, é justamente cuidar esse erro que eu quase cometi, né? Eu posso dizer muito simplesmente aqui, ó, o número, os números falam, tem 38 incidências aqui da intersecção de pessoas atingidas, não me lembro mais, com o gênero, só que no total esse número é maior, então eu tenho que pensar que não é bem assim, não é essa objetividade, assim, eu não posso afirmar que quando elas falam sobre as pessoas atingidas, elas falam mais sobre gênero, né? É só um cuidado que eu quase incorri agora, e que às vezes a gente, por achar que está muito tranquilo com números, né, a gente pode cometer. E aí, então, o que é legal também, que aí
Isso aqui não são dados, não são gráficos que a ferramenta me deu. Ela tem uns gráficos lá que ela gera, mas esses são gráficos que eu fiz a partir do Excel, né? Que aí a gente já entra mais na parte da apresentação dos dados, que também, né, é um assunto só para um dia inteiro, uma disciplina para um dia inteiro de aula, né? Não é nem de conversa, é 4 horas lá da aula. Mas aí, por exemplo, o que é legal de se ter esses resultados quantitativos, né, que a gente consegue ali pela categorização, pela conta dos objetos, dos trechinhos ali do nosso corpus, é isso, a gente consegue demonstrar essas incidências por meio de gráficos, que também nos ajuda a compreender o que a gente está encontrando ali, né? Quais são os resultados da nossa pesquisa. Aqui é um outro exemplo, né, de forma de apresentar os dados, destacando também sempre o que é mais relevante, né? Uma coisa importante na hora de apresentar os dados é a gente destacar aquilo que é mais relevante. Analisar o que significa esse resultado a partir do referencial bibliográfico que foi escolhido para a pesquisa. Então, o quantitativo vai nos dar ali esses números. Quanto que eu achei sobre a categoria tal? Quantos trechos de fala das mulheres que elas falam sobre as dificuldades na saúde que elas encontraram, né? Ou a dificuldade de sobrevivência das famílias. Quantas? 10. Ok, mas o que isso significa? Significa que ela fala sobre isso? Significa que isso é importante? Significa que para o meio rural, que estava acostumado a tirar o medicinal, o sustento da roça, aquilo ali impacta, porque eles não podem mais plantar, eles não podem mais colher, porque a terra está intoxicada, o rio está intoxicado. Então, isso significa que para a família, eles estão ali reivindicando, né, o retorno do modo de vida, a responsabilidade da empresa, entendeu? Então, essa questão do que aquele número nos mostra, a gente precisa, com base no referencial teórico, analisar o que isso significa, né? Então, isso daí tudo eu tirei porque eu li relatório de modo de vida de lá, sobre como que é o modo de vida rural, sobre como que é o modo de vida das mulheres rurais, né? Então, esse embasamento teórico que me possibilita olhar para esses dados e fazer essas análises posteriores também, né? A gente também não pode achar que, já fiz análise já tenho meus dados, não preciso mais ler a teoria. Não, gente, a gente tem que estar sempre indo e vindo, né? Por isso que eu coloquei aquelas setinhas, que a pesquisa é assim, cíclica. A gente precisa, vai e volta, vai nos dados, vai na teoria, vai nos dados, vai na teoria. Aí aqui tá o link é esse vídeo aqui, que, né, eu me dei conta que vocês não podem clicar, mas depois eu compartilho com vocês ali ou mando lá no e-mail, né, e compartilho o link do vídeo que tem exatamente, eu explico, é um vídeo bem longo, detalhado, mostro desde como baixar e tal, como criar as categorias e como e também dou uma explicação essa que eu falei agora, né, sobre essa utilização desses dados para quem quiser depois olhar. E agora me encaminhando para o final, eu vou deixar aqui depois, né, a gente abre para perguntas, vou deixar algumas dicas, assim, de escrita e de análise. Uma coisa só primeiro que eu quero dizer para vocês, eu não sei em que semestre que vocês estão, né, e eu sei que vocês do PET são pessoas que já são interessadas em pesquisa, então muitas vezes já estão com esse olhar mais afetuoso, digamos assim, para o ambiente de pesquisa. Tem muita gente, a gente sabe que tem repulsa, né, por pensar em pesquisa e tal, faz parte, cada um tem essa característica. Mas eu sei que às vezes a pesquisa, ela é muito legal, ela é muito interessante, mas às vezes ela pode assustar a gente pela proporção que às vezes a gente enxerga, pela dimensão, né? É muita coisa para ler, muita coisa para pesquisar, muita coisa para analisar, muito dado para criar, mas pensem sempre em dividir em pequenas etapas, né? Em pequenos afazeres, criar assim, cronogramas de atividades para vocês, porque isso ajuda a enxergar o dia após o outro, assim, o que fazer na sequência
da outra atividade, sem pensar que aquilo vai sufocar demais, ou que vai ser um trabalho muito hercúleo, né. E aí essas dicas de escrita e análise aqui são algumas questões que eu acho que ainda podem ajudar aí de alguma forma. Na apresentação do trabalho de vocês, deixem claras as etapas da pesquisa. Como que vocês desenvolveram, como que vocês coletaram, que é muito comum de a gente pegar um trabalho, e aí já chega lá, tá, os dados. Tá, mas como que chegou nesses dados? Mas por que que escolheu esse perfil? Mas por que que escolheu olhar para isso? Mas como é que construiu essas categorias? Então aquela coisa bem detalhada mesmo, que pode parecer besta, porque na cabeça de vocês foi assim, né, parece óbvio, mas não é, né. Quem está lendo o trabalho não está na cabeça de vocês, a pessoa precisa entender. Ah, a pessoa ela escolheu esse perfil por determinado motivo, ela selecionou esse número X de publicações por determinado motivo, ela escolheu essas categorias, criou essas categorias por tal, né, relação com a referencial teórico tal. Então deixar isso claro, mostrar esse caminho, esse percurso da pesquisa, fica muito mais fácil de entender e fica muito, já vocês já ganham pontos aí, porque mostram clareza no que vocês estão fazendo, né. Não sejam militantes da pesquisa, como eu falei no início, né, que a gente pesquisa muitas vezes assuntos que a gente gosta, hã, produtos, né, de comunicação que a gente gosta, e isso é muito legal, porque nos motiva, né, se é uma marca que a gente gosta, uma pessoa que a gente gosta, mas a pesquisa acadêmica, ela serve para servir como embasamento de uma militância depois, mas não fazer essa militância na pesquisa, né, sei lá, falar com uma forma de defesa, de determinada pessoa, de determinada marca, de determinada ação, né? Porque isso pode comprometer ali a nossa credibilidade como pesquisadores. Cuidar os juízos de valores também, né? Aquelas coisas de escrever assim, dizem muito, se fala por aí, colocar assim, lugares comuns, né? É importante lembrar que no mundo acadêmico todo mundo já falou alguma coisa que a gente quer falar. Então, achar ali quem que vai embasar aquilo que a gente está falando. Que mais aqui? Prestar atenção a estereótipos e preconceitos também, né? A gente tem que ter cuidado para não, com a nossa pesquisa, embasar estereótipos e preconceitos, né? Vestir de embasamento acadêmico para tentar, para acabar por falta de atenção, às vezes, ou por falta de leitura suficiente, reforçando estereótipos. Lembrem que as considerações finais são do autor, são de vocês, a partir a partir da análise que vocês realizarem, a partir das considerações, a partir, né, do que vocês analisarem, aquela partezinha das considerações finais é a parte que vocês ali soltam né, a criatividade de vocês para falar o que vocês encontraram na pesquisa, sem opinião, que é importante, né? Por mais que seja a opinião de vocês, não é, porque ela é embasada no referencial teórico. E não façam plágio, gente, pode parecer óbvio, mas hoje em dia, então, inclusive com a inteligência artificial, fica muito fácil de detectar, né? Mas não corram o risco de não caiam na tentação de eu vou copiar aqui porque ninguém vai ver. As pessoas se descobrem, se acham, né? E fica chato. Mas eu sei que não é o caso de vocês do PET, né? Porque vocês são pessoas que são já dedicadas aí estão aí porque gostam de pesquisa acadêmica. E 3 dicas, então, de organização, né, que eu falei lá no início, que é importante já desde o primeiro momento que começar a coletar os dados de análise, já criar uma organização, colocar em pastas, né, separar por datas, por temas, por, sei lá, cores, para que vocês possam depois analisar, porque vai passando o tempo e a gente vai produzindo tanto dado de pesquisa que às vezes acaba depois se perdendo, né, por falta de organização. Então, separar os materiais por categoria, né, assim, sei lá, assim,
fazer pastas com entrevistas, os fichamentos que vocês já fizeram, as entrevistas, os materiais, o que vocês acharam de extra, né? Fazer essa organização, manter o foco, porque na pesquisa assim, às vezes a gente vai lendo um texto, vai lendo outro, e aí a gente vai vendo quanta coisa a gente poderia pesquisar do nosso próprio objeto, né? Do nosso próprio objeto empírico, e aí a gente quer ver outros assuntos e quer ver outra perspectiva, mas a gente tem que pensar que a gente precisa começar e terminar. E para começar e terminar, a gente precisa ter um foco e focar naquele assunto, né? Abrir na medida do aceitável, né? Para não ficar assim, abrir para conseguir enxergar o que o objeto vai nos dizer, mas não se perder nesse caminho. E o último, então, criem metas alcançáveis com prazos definidos. Né? Coloquem prazos para vocês, coloquem atividades, tarefas com prazos para que vocês consigam dar conta de tudo, né? Para que não fique aquela correria, para que não fique aquele desespero, para que não se procrastine, né? Porque quando tudo isso acontece, a gente começa a procrastinar. Bom, e aqui duas referências que eu utilizei, especialmente essa do Martino, Métodos de Pesquisa em Comunicação, Projetos, Ideias e Práticas. É um livro muito didático do professor Martino, que vai ajudar bastante vocês. Gente, é isso. Muito obrigada. Tá? Fica aqui o canal do YouTube. Eu sugiro, na verdade, mais que atualmente a Alice Pavanello tá mais, né, o Além do Lattes, ele tá um pouquinho parado, mas assim, o canal do YouTube tem ainda bastante conteúdo lá que vocês podem buscar. BR aqui, né? Mas nem consegui abrir. Tá. Deixa eu voltar aqui a minha página. E é isso, né? Fico espero que tenha sido de alguma forma elucidativa e estou à disposição para perguntas que tenham surgido. É isso, então, Alice, obrigado. Eu queria abrir então para as perguntas, pessoal, se vocês quiserem mandar no chat, se vocês quiserem abrir o microfone, eu posso até ler se vocês quiserem. Não se Eu vou, acanhem, tá, gente? Por é, favor. eu Vocês vou, eu fiquem à vou, eu vou vontade. tomar partida. Eu anotei uma aqui, então que eu queria perguntar. Na verdade, são duas, porque Tá. eu tô fazendo uma pesquisa para o PET também, então eu acho que vai me ajudar, vai me esclarecer mais ainda. Que seria a primeira e até que ponto o pesquisador ele pode ou ele deve também se posicionar politicamente dentro da pesquisa e como ser um método mais fácil e metodologicamente consistente para a gente pesquisar os fenômenos digitais como TikTok e músicas também, que é uma análise que eu estou fazendo. Uhum. Tá, deixa eu pensar uma coisa. E sobre o que é a tua pesquisa? Eu vou fazer sobre o rap na cultura do capitalismo e como ele pode combater as ameaças climáticas. Aí eu vou pegar um autor que é o MC Cid, que ele tem o Brasil de Quem, que ele faz músicas sobre como anda o governo, como anda a política no Brasil e tudo isso. Então, nós vamos fazer uma análise de discurso dele. Muito legal. Assim, na verdade, a gente não pode, mas pode, né? Assim, só pela forma, só pelo tema de pesquisa que tu escolheu, só pelo objeto de pesquisa, né? Só pelo teu problema de pesquisa, tu já está se posicionando politicamente, né? E tudo bem, né? Os autores que tu vai escolher provavelmente também, né, vão ajudar aí no teu embasamento também, são autores que corroboram com esse teu pensamento. O que tu tem que cuidar é que, por exemplo, como que tu assim, operacionaliza isso, tu vai ter que pegar a letra do rap, né? E tu vai ter que analisar propriamente o que ele está dizendo. Claro que se vai fazer uma análise do discurso, a letra em si só não é suficiente, né? Tu vai ter que entender ali o contexto no qual ele está fazendo essa música, né? A que ele está se referindo, porque o sentido das palavras vão estar atreladas ali a esse, de certa forma, não só, mas também ao contexto no qual ele está fazendo esse rap, né? Hoje em dia, se a gente fala patriota, tem um sentido diferente do que se a gente falasse patriota, sei lá, 5 anos atrás, né? Então, entender o que ele está querendo dizer ali, vai precisar olhar, ter como dado de pesquisa
os trechos da música dele, que tu vai selecionar, né? E a partir disso tensionar com a teoria, os referenciais teóricos sobre música, sobre o rap, né? Rap ou hip hop, tu falou? É rap, isso. Rap, né? O que os cantores, assim, o que significa fazer rap, né? Na sociedade hoje em dia, quem são, do que falam as pessoas que fazem rap, porque ninguém faz rap para falar que tá tudo bem, que tá tudo legal, que tá tudo 100%, né? Então, falar sobre esse contexto, falar sobre o contexto que a gente vive, e a questão do não se posicionar vai ser um cuidado na forma como tu vai apresentar os dados. Todas as afirmações que tu fizer, todas as frases que tu construir vão ter que ter o cuidado de não parecer que é uma opinião tua, mas sim ter um embasamento teórico e ter ali a confirmação, né, ou a conformação das letras de música ali. Não sei se eu respondi. Respondeu sim, obrigado. Alguém vai ter mais alguma pergunta? Se vocês quiserem depois me mandar por e-mail ali, eu acho que foi a Gabriela que falou comigo, não me lembro. Gabriele? Acho que foi a Gabriele, né? Que falou comigo por e-mail. Se quiserem mandar perguntas, podem depois ficar à vontade, que eu dou um prazo de resposta. Pessoal, então a gente vai dar a última chamada, se alguém aí tem alguma questão, né, para a gente poder também liberar a Alice, né. Eu gosto muito da apresentação da Alice, né, é bastante didática, e recomendo, né, reforço o convite para vocês assistirem os vídeos dela no canal do Lattes, que eu sempre, inclusive quando eu oriento, principalmente nessa análise de dados, assim, esse vídeo que ela citou, eu geralmente também peço para verem o teu vídeo, né, porque é bem explicado, e a gente tem esse ano, Alice, por isso que a gente até está contente que tu tenha podido vir aqui, a gente conseguiu uma licença do Atlas TI, então a gente... Ótimo! Né, as tuas dicas, vamos assistir o canal do Lattes, né, vai ser a tarefa de casa para todo mundo, vocês vejam esse detalhamento que a Alice explicou, para quando a gente for colocar o projeto lá no computador, né, na nossa sala, então já está instalado o Atlas, estávamos só aguardando essa formação inicial, né, para a gente colocar na pesquisa em andamento, vai ser bem legal mesmo. Que ótimo, vai ser muito bom. Porque, né, vocês viram, a gente consegue fazer tudo aquilo ali à mão, né? A gente consegue ler tudo e selecionar, colocar num outro documento, mas ele facilita muito, né, a organização, esse cruzamento dos dados, o que coincide com qual categoria, essa criação de categoria, então realmente é algo... A gente não, às vezes a gente não tem muito... ou não tinha, né, quando eu fiz o mestrado, ainda não tinha muito essa prática de utilizar essas ferramentas. Acho que também na época só tinha o NVivo, que era muito caro, era muito difícil de mexer. Mas com essa popularização e, querendo ou não, até a IA para algumas coisas, né, assim, de organização facilita, né, a gente tem que usar a nosso favor, assim. Sim. Que bom. Quando se precisarem de algumas coisas, eu não sou, assim, super especialista, né? Eu sei fazer o bem básico lá, mas se eu puder ajudar. Tá bom. Wellington, tu tem mais alguma questão? Pode fazer o encerramento, então. Eu não tenho, então, mas então é isso, agradecer a Alice, foi ótima a palestra, acredito que todo mundo aprendeu muito, foi bem didática, agradecer o teu tempo, Alice, muito obrigado. Muito, muito obrigada, viu, Alice? E... eu que agradeço, gente, o convite. Tá bom, que a gente possa se ver outras vezes, tá? Um grande beijo, um abraço, tudo de bom para ti. Obrigada, gente, obrigada pelo convite, obrigada pela companhia, professora Cláudia, obrigada. Obrigada, um beijo. Pela lembrança. Obrigada, tchau, tchau. Obrigado, Alice, tchau, tchau. Tchau, tchau.